Bem-vindos novamente aos vídeos do PHP e vamos fazer aqui uma pausa na confusão das variáveis e das constantes e do scope das variáveis para regressarmos um pouco atrás aos operadores lógicos, agora sim para consolidar um bocadinho melhor como é que eles funcionam. Ora, falámos aqui, como se recordam, em vídeos anteriores sobre estruturas de controle do fluxo do programa e neste caso, ou do fluxo do código, e neste caso recordar-se-ão certamente de termos falado da instrução if, por exemplo, ok? A instrução if é uma estrutura de controle que nos permite controlar o fluxo da execução do nosso código e para que esse controle seja efetuado nós necessitamos de utilizar operadores lógicos, isto é, fazer comparações entre valores e, a partir dessas comparações, determinar se a comparação retorna valores verdadeiros ou falsos e, consequentemente, executar então o bloco de código que desejamos. Relembrando genericamente como funciona o if, nós colocamos o if, depois definimos dentro dos parênteses qual a condição que vai ser analisada e se essa condição retornar verdadeiro, ela executa uma determinada operação. Caso contrário, nós podemos ter um else e executar a operação contrária. Isto é, não é propriamente a operação contrária, mas executar a operação caso esta condição aqui dentro seja falsa. Ora, o que acontece neste caso é que quando nós utilizamos, ou quando nos referimos a operadores lógicos, estamos a falar da forma como nós fazemos a comparação dos valores, ok? E para isso eu vou colocar aqui duas variáveis, neste caso A e B, e vamos colocar aqui A igual a 1 e B igual a 2 para simplificar muito as coisas. Ora, neste caso temos aqui então duas variáveis diferentes. Como é que nós utilizamos os operadores lógicos? Primeiro exemplo é, por exemplo, neste caso não é bem o operador lógico já, mas sim o operador de comparação, que é se A igual a B, ok? E neste caso, se o valor de A for igual ao valor de B, então ele executa este código. Vamos aqui colocar por defeito um echo sim, e na parte negativa vamos colocar um echo não, ok? E não vamos mexer mais aqui neste código. Ora, quando falamos de operadores lógicos, estamos a falar da forma como as condições, ou as várias condições que podemos aqui colocar dentro, podem ser combinadas, ok? E eu vou utilizar à mesma apenas estas duas variáveis para defini-las da seguinte forma. Se A for igual a 1 and B igual a 2, então ele executa este código, ok? Então neste caso, cá está 1 e 2. Ok, isto já tínhamos visto. No entanto, o que nós não vimos, também vimos, obviamente, isto, portanto, OR. Okay? Neste caso, relembrando, o AND significa que ambas as condições, a primeira e a segunda, têm que ser verdadeiras. Neste caso são. Okay? Se eu colocar o OR, isto significa que bastará uma das condições ser verdadeira para que automaticamente tudo seja verdadeiro. Okay? Nós vimos isso. Ora, neste caso, A é igual a 1, portanto é verdadeiro, automaticamente o sistema já nem sequer vai verificar se B é verdadeiro ou é falso, ok? Assim que se chega aqui ao OR, automaticamente, como já encontrou um item que é verdadeiro, ele automaticamente executa o código, ok? No entanto, nós podemos aqui, e agora entra aqui a novidade, nós podemos aqui, em vez de utilizar esta designação AND ou OR, podemos utilizar também os caracteres que habitualmente são utilizados nestes comparadores ou operadores lógicos, ou como lhe queiram chamar, na linguagem C, que é normalmente os dois sinais de I comercial, que neste caso significam a mesma coisa que o AND, ok? Portanto, podemos colocar o I comercial, ou no caso do OR, nós podemos substituir simplesmente por duas barras verticais, ok? Estas duas barras verticais estão localizadas por baixo da tecla ESC e pressionando o SHIFT, ok? Muito bem. Ora, existe também a possibilidade de utilizarmos o SHOR. E o SHOR basicamente significa o seguinte: é verdadeiro se A ou B são verdadeiros, mas não ambos, ok? Ora, enquanto o OR
vai verificar se A ou se B é verdadeiro. O SHOR vai verificar se um deles é verdadeiro e um deles sendo verdadeiro, o outro terá que ser falso, ok? E, portanto, a utilização do SHOR tem esta particularidade. Enquanto o OR significa ou esta verdadeira ou aquela verdadeira, o SHOR significa ou esta verdadeira e aquela falsa, ou então esta falsa e aquela verdadeira, ok? Há ainda depois um outro aspecto que é o seguinte. Nós podemos colocar aqui, ou fazer uma verificação sobre, por exemplo, o valor de A. Vamos imaginar que ele é um valor booleano. Ora, se eu colocar simplesmente A, eu vou ter o sim. Eu não tenho estado aqui a utilizar, tenho estado apenas a explicar e não a refrescar a minha página, mas reparem, cá está então o resultado. Portanto, A, como é um valor booleano, vai, obviamente, ser verdadeiro, porque está definido como verdadeiro. No entanto, se eu colocar aqui false, o A vai ser falso e, portanto, automaticamente executa ali o código dentro do else, ok? Mas, por exemplo, se nós quisermos saber se o A é diferente de um determinado valor, nós podemos colocar esta simbologia. Se A é diferente de 10, e reparem, sim, o A é diferente de 10. Reparem como nós usamos aqui o comparador, ok? Ainda que este exemplo que nós estamos a dar não seja o mais propício para isso, eu vou aqui, no entanto, colocar uma outra questão que é a seguinte. Vamos ver esta formulação e reparem que A é igual a false. Nós poderíamos colocar aqui, se A é igual a false, ok, false, então ele executa sim. Okay, reparem, e cá está o sim. No entanto, eu posso criar esta formulação desta forma. Se for diferente de false, ele vai fazer aqui o não, mas, no entanto, eu posso também utilizar esta forma, isto é, colocar o ponto de exclamação antes do A. Isto é, agora vou retirar daqui, isto significa o seguinte, se A for falso, ok? É evidente que A aqui é falso, então, neste caso, ele vai responder sim. Se eu passar A para true, true, é evidente que se o A for falso, isto é falso, porque o A é verdadeiro, ok? E, portanto, basicamente era isto que eu queria apresentar neste vídeo, a questão da ligação entre as diferentes condições, ok? E este aspecto interessante da possibilidade de nós podermos utilizar este caractere de exclamação antes do valor ou antes da expressão, ok? Porque eu posso simplesmente fazer o seguinte. Se eu posso colocar aqui, por exemplo, isto, reparem, se A mais B diferente de 10 e automaticamente eu estou a colocar aqui então uma expressão matemática, ok, que vai ser executada, vai retornar um resultado e depois o resultado vai ser comparado e, portanto, neste caso, o A mais o B não vão com certeza dar 10 e, portanto, o resultado, neste caso ele diz que sim, porque nós temos aqui true, mas se eu colocar aqui 2, o resultado vai ser 4, ele está a dizer-me que sim, exatamente porque eu tenho aqui o diferente, mas se A for igual a 10, A mais B igual a 10, neste caso não é, ele responde não. E, portanto, isto foi apenas para relembrar e para consolidar um pouco melhor o que são os operadores lógicos e também os operadores de comparação.